Olá! Hoje eu sou um dinossauro. Vejam vocês. Rare. O Rodrigo me deu esse pijama de Dia dos Namorados e eu adorei. Bom, hoje tá sendo um dia bem atípico pra mim. Tive consultório de manhã, então eu me arrumei, tipo, bem básica pra ir atender. Voltei pra casa e à tarde eu tive uma gravação. Eu tô fazendo umas gravações curtinhas de temas científicos mais atuais com A Vida Bem-vinda. Tá bem legal. E hoje foi a primeira. Achei que a gente ia gravar com vídeo, mas foi só com áudio. Aí, como eu achei que ia ser com vídeo, eu me maquiei toda bonitinha, sabe? E depois da gravação eu voltei pro meu pijama de dinossauro, mas eu estava maquiada. E como a gente gravou agora à noite, eu me maquiei, tipo, agora há pouco. Então eu tava com uma maquiagem fresquinha, mas de pijama. E aí eu resolvi só pôr um batom vermelho e vim gravar pra vocês. Eu tô tomando vinho, então eu tô... Não estou bêbada, não tô nem um pouco bêbada, na verdade, mas é a minha segunda taça. E hoje tá um pouco frio, então eu tô vestida de dinossauro porque é uma roupa quentinha que eu já tava usando. Mas eu vim bater um papo com vocês sobre um tema que tem me incomodado um pouco. E que eu tava conversando disso com a Tati outro dia, eu li umas coisas sobre isso e, enfim, assisti uns vídeos sobre isso também. E eu vim dar aqui a minha humilde opinião sobre, não exatamente a treta da J.K. Rowling, mas sobre se é ok gostar de Harry Potter ainda ou não. Quem não tá acompanhando essa treta, pra quem não tem Twitter, que eu assumo que é uma rede social de gente velha, mas eu tenho. Eu não tweeto muito, mas eu leio bastante, sigo bastante gente. A J.K. Rowling está maluca. Ou ela já sempre foi maluca e a gente que não sabia. Ela tá sendo extremamente transfóbica no Twitter, ela é uma pessoa muito transfóbica. E todo mundo já imaginava, ela já dava muitos indícios. Ela curtia muitos comentários e posts muito transfóbicos, mas ela tá sendo muito abertamente transfóbica agora. E é toda uma linha de transfobia muito bizarra, que tem uma linha de pensamento de que mulheres trans atrapalham o feminismo. É um negócio muito esquisito, assim, eu nem li tanto a respeito porque eu acho muito um absurdo, mas tem toda uma linha de pessoas que usam o feminismo pra justificar sua transfobia. É basicamente isso. Ela tem todo um papo de que a mulher menstrua. Ela tem umas coisas muito zoadas. E nem é isso que eu venho discutir hoje, porque isso não é um debate. Ela está errada. Ponto final. Mas o que isso tem gerado como debate é o que a gente faz com Harry Potter agora. E aí é muito difícil isso, porque, primeiro, não é uma coisa qualquer, assim, é tipo uma série que influenciou muita gente. Eu li o primeiro Harry Potter no ano que saiu o segundo livro. Eu acho que eu tinha 11 anos. Eu lembro que quando eu li o primeiro livro, a minha professora de português recomendou, que era muito atípico, porque professores de português não recomendavam livros atuais, era sempre coisas antigas. E aí eu li e eu lembro de ver o primeiro Harry Potter e pensar, nossa, que livro grande. Ele é super pequenininho, sabe? Enfim, eu li metade, lá pela metade eu achei meio chato, tava meio arrastado, não me prendeu, eu meio que parei. Mas eu não gostava de parar um livro na metade. E aí eu continuei e li até o final e me viciei. E já tinha saído o segundo, então eu li o primeiro e o segundo, tipo, direto, assim. E depois, todo ano, assim que saía a tradução em português, eu comprava no dia que saía. Não fazia fila em livraria nem nada assim, mas eu comprava muito assim que possível. O último livro, inclusive, eu li enquanto eu tava estudando pra prova de vestibular. No ano que eu não passei, inclusive, eu me trancava no quarto e fingia que tava estudando e ficava lendo Harry Potter. A bem na verdade era pra estudar pra segunda fase da Unicamp, porque eu já não tinha passado na primeira fase da USP aquele ano, mas eu já achava que eu não ia passar de qualquer jeito, porque a minha nota na primeira fase não tinha sido tão boa. Mas o ponto é que fez parte da minha vida por muito tempo, sabe? Eu fiquei órfã de Harry Potter quando acabou. Eu comecei a ler Crepúsculo meio órfã de Harry Potter, assim, tipo, eu preciso de uma série agora, sabe? Enfim, fez muito parte da minha vida e do meu crescimento. Eu nunca fui uma Potterhead, não posso falar isso, assim, porque eu li os livros todos, eu li os anexos, os outros livros que saíram depois. Eu vi os filmes, mas eu acho que eu nem cheguei a ver todos os filmes, sabe? E eu nunca reli Harry Potter. Então, muito do lore eu não lembro tanto, assim, já não lembrava tanto na época, sabe? Eu nunca fui de fazer testes de personalidade, de que casa eu sou e de consumir as coisas além dos livros. Mas eu tava planejando já há algum tempo reler os 7 livros e pra facilitar um pouco minha vida eu ia ouvir no audiobook. Eu tava esperando sair alguma coisa em português, porque eu não queria, como eu li em português na época, eu não queria ouvir o audiobook em inglês. Mas eu já decidi que eu não vou, infelizmente. Mas enfim, tem uma importância, sabe? Tipo, na minha estante de livros, eu tenho essa estante aqui, que eu guardo meio que todos os livros que eu vou ler ou que eu já li. Acho que vale a pena guardar os livros que eu leio, que eu acho meio que tanto faz, eu dou pra alguém. Mas eu tenho 3 nichos na minha prateleira da sala, que é a prateleira de enfeites, onde eu guardo os meus livros favoritos.
No meio, assim, é numa fileirinha. No meio tem alguns livros aleatórios, assim, tem tipo O Mestre Margarida, Anarquistas Graças a Deus, Pequeno Príncipe e tal. Aí na direita tem todos os Senhor dos Anéis, com as extensões todas que tem, as histórias extras e tal, Silmarillion. E no outro canto tem os 7 livros de Harry Potter, mais os outros 3 que saíram depois ou durante, que foi a peça e o Animais Fantásticos e o Quadribol Através dos Séculos, e tem mais um de contos. Então tem alguma importância pra mim, sabe? E é muito difícil você cancelar uma obra assim, quando você sabe que o autor é uma merda de pessoa. Só que Harry Potter tem uma especificidade que muitas obras não têm. Duas, na verdade. Uma que a autora tá viva e tá falando merda no Twitter hoje. Isso é um pouco diferente de, tipo, você falar, sei lá, que o Tolkien era racista ou algo nesse sentido, porque ele já morreu faz muito tempo, ele não tá falando merda no Twitter hoje em dia. Se você consumir a literatura dele, você não vai estar dando dinheiro diretamente pra ele ou pra alguma causa dele, sabe? E a J.K. vai receber lucros diretos do que você comprar dela, mas não só lucros, ela vai receber influência. Se você argumentar que, tipo, se ela lançar um Harry Potter 8 hoje ou sair o filme novo do Animais Fantásticos, você não pagar pra ver, mas você baixar a pirataria, de alguma maneira você ainda vai estar dando alguma influência pra ela, porque você tá assistindo, você vai conversar com alguém, enfim. Mas também a J.K. se enrolou nessa história de um jeito que essa história é só dela. Então, outro exemplo que você pode pensar é, tipo, se o George Lucas começar a falar merda hoje em dia, você não precisa parar de assistir Star Wars, porque não é dele, ele já vendeu. Muitas outras pessoas já fizeram e mexeram em Star Wars além dele, sabe? Então é uma obra que já se expandiu além do autor, mas a J.K. twitta frequentemente dados que viram cânone na história, sabe? Que tá no Twitter dela, não tem nenhum livro, nenhum filme, nem nada. Então essa história é totalmente ela. E aí, agora que ela é uma pessoa má, que a gente sabe disso, eu não consigo, assim. Eu passei por um período que eu tava meio chateada, sabe? Eu tava muito na bad, assim, porque eu gosto muito de Harry Potter. E eu tava tentando me convencer de que era tudo bem gostar com o argumento do Morte do Autor, Death of the Author, que é uma teoria literária que eu vou falar bem por cima, mas basicamente tem gente que defende que, assim, pra você ler um livro, pra você ter uma ideia total do que esse livro você tem que saber, e você leva em consideração o que o autor acha do livro. E algumas outras coisas, tipo, quem é o autor, a época que ele viveu, o contexto em que ele escreveu. A interpretação do autor é a interpretação correta e ponto, sabe? E aí a teoria da morte do autor é que uma vez que um livro está escrito, uma vez que ele está publicado, uma vez que alguém leu, ele é de quem leu, ele não é do autor. E não importa quem escreveu, quando escreveu, ou o que o autor acha que é a interpretação correta. A mídia, uma vez pronta, uma vez lida, publicada, que seja, ela não pertence mais ao autor, ela é de quem lê. Só que é o que eu falei, a J.K. se colocou tanto nessa história e muda as coisas com tanta frequência no Twitter que eu acho que isso não se aplica a ela, sabe? Então, assim, eu tava com uma dúvida muito grande, assim, eu tava quase que tentando querer usar a morte do autor pra me convencer de que é tudo bem eu gostar de Harry Potter, desde que eu não consuma nada mais que ela fizer daqui pra frente, ou que saia de Harry Potter daqui pra frente, porque aí eu vou estar efetivamente dando dinheiro pra J.K., ou, como eu falei, dando influência pra ela, mas não dá, entendeu? Eu olho pra aquele cantinho com os meus livros de Harry Potter e me dá raiva. Eu não vou conseguir ler aquelas palavras e não pensar em quem tá escrevendo. Então eu não consigo mais, eu vou ter que deixar Harry Potter ir. Eu tava com muita dificuldade pra pensar todas essas coisas e pra, enfim, tomar minha decisão. O vídeo da Lindsay Ellis sobre isso me ajudou muito. É um vídeo bem diferente do estilo de vídeos que ela costuma fazer, porque normalmente ela faz ensaios grandes, muito bem elaborados, que demora tempo pra sair, mas dessa vez foi basicamente ela falando pra câmera, assim, numa gravação meio feita na hora. Até a edição é diferente, tudo, mas o conteúdo é muito ela. E eu conheci essa questão da morte do autor através de um outro vídeo dela. Ela aborda, acho que Elder's Game, que teve um problema similar, só que o autor é homofóbico. E Elder's Game tem ainda mais a questão de que o livro é todo sobre liberdade, sabe? Então é foda. O que ela coloca, que eu acho muito justo, é que, assim, não existe um certo e errado. Não é que se você continuar lendo Harry Potter ou gostando de Harry Potter ou falando de Harry Potter, isso quer dizer que você está defendendo a transfobia, sabe? O que ela quer dizer é que você não pode usar a morte do autor como argumento pra continuar gostando de Harry Potter. Se você vai continuar gostando, consumindo, assistindo ou o que seja, falando sobre isso, dando poder pra J.K. de alguma forma, você faz isso
sabendo que apesar dela ser uma pessoa transfóbica, essas coisas estão ligadas a partir de agora e não tem como desligar, sabe? Essa questão de consumir coisas novas é mais complicado, porque você efetivamente está dando dinheiro pra ela, mas, ou dando influência, que nem eu falei, mas, sei lá, ouvir um audiobook que você já tem, ler um livro que você já tem, que seja, reviver isso, ou continuar dando a importância que a gente sempre deu pra Harry Potter, a gente da minha geração que tem uns 30 anos, a gente continuar dando importância pra isso de diversas formas possíveis, seja com o nosso dinheiro ou não, infelizmente quer dizer apoiar essa pessoa horrível. O que ela põe no vídeo aqui não tem certo e errado, cada um vai tomar sua decisão consciente, sabendo o que está apoiando, quem está apoiando, mas eu tomei a minha, né, e eu vim compartilhar ela com vocês. Não quer dizer que é a coisa certa a se fazer, que nem eu falei, é muito triste você abrir mão, entre aspas, ou tirar um pouco a importância de uma obra tão importante, sabe? E se você conseguisse olhar só os livros, independente da autora, é incrível. Harry Potter foi incrível. Mas agora não dá. Infelizmente não dá. Mas foi uma coisa importante pra mim como leitora, sabe? Definiu muito quem eu sou como leitora. Eu não gosto tanto de coisas mágicas necessariamente hoje em dia, mas ficção científica tá ali com esse mundo, sabe? E por muito, muito tempo eu me recusei a parar um livro na metade, porque eu sempre pensava, eu parei a Pedra Filosofal na metade. Já pensou se eu não tivesse continuado tudo que eu teria perdido, sabe? E isso aconteceu até os 50 Tons de Cinza. Aí eu parei na metade do livro 3 porque não dava mais. Tô falando isso um pouco pra vocês, mas tô falando isso um pouco pra mim também. Se você também gosta de Harry Potter e acompanha essas barbaridades que a J.K. Rowling tá falando, me deixa aqui embaixo sua opinião sobre o assunto, que eu tô curiosa pra saber o que vocês estão pensando. E me fala, se você for deixar sua opinião, me fala se você ficou sabendo disso agora, ou se você já tá acompanhando isso há um tempo, porque honestamente a minha opinião mudou bastante depois de um tempo. Então se você tá recebendo isso agora, eu tenho certeza que a sua opinião de agora vai ser diferente da sua opinião daqui a um mês, se você realmente parar pra pensar sobre isso, sabe? Mas enfim, é isso, gente. O Salem tá gritando por aí, eu acho que ele ficou preso em algum lugar, eu vou lá resgatar ele. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aleatório. E é isso, eu vou mostrar o meu rabo pra vocês agora e a gente termina esse vídeo. Aqui. Tchauzinho e até a próxima.